Ok. Meus queridos irmãos, vamos passar hoje mais um encontro com Jesus. Nesses nossos cultos de celebração da Santa Ceia do Senhor, nós temos celebrado com vistas a esses encontros com Jesus e que não deixam também de se demonstrar relevantes para entendermos e também na ceia nós nos encontramos com o Senhor para celebrá-lo, para adorá-lo na beleza da sua santidade. E já vimos alguns encontros importantes aqui nas manhãs de ceia, nas noites de ceia, e hoje especificamente vamos falar de um encontro restaurador. Abra a sua Bíblia no texto do Evangelho de Cristo, segundo o relato de Lucas, capítulo de número 5, versos de 17 a 26. Abra a sua Bíblia e quando você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Lucas, capítulo 5, versos 17 até 26. E vamos acompanhar esse encontro, que é um encontro restaurador, nessa manhã de Santa Ceia, nessa manhã de encontro. Pois nós, calvinistas, reformados, presbiterianos, nós não cremos como algumas denominações que na Santa Ceia Jesus está só simbolicamente representado. Nós cremos na sua presença real na ceia. O pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco de uva. Nós não cremos como os romanos, católicos romanos, na transubstanciação. Nós cremos que eles continuam sendo os elementos que são, o produto do trigo e o produto da vide. Mas cremos que Cristo está aqui conosco nessa celebração, pois a presença de Deus é real no meio da sua igreja. Vamos ler esse texto, meus irmãos, e ver, tal qual ele está aqui hoje conosco, como esteve também no seu ministério terreno, com muitas mulheres, homens, seus discípulos, com os seus perseguidores, e cada encontro desse nos revela lições importantes a respeito do poder transformador de um encontro com o Senhor Jesus Cristo, um encontro restaurador. Lucas capítulo 5, versos 17 a 26. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram do leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é rica e infinita em poder, Senhor, e eficácia para nos trazer, Senhor, ensinamentos, desafios, para vivermos uma vida agradável diante do Senhor. Nesta manhã, Senhor, diante da Tua mesa, nós rogamos, Senhor, o auxílio, Senhor, e o ministério do Teu Espírito Santo para que ilumine os olhos dos nossos corações, para que compreendamos a Tua mensagem
Assim como tu falaste ao meu coração, comunica, Senhor, também ao coração dos teus servos nesta manhã. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. No dia a dia, da nossa realidade humana, comumente você precisa fazer um reparo, uma restauração de algum item, ou de uma parede, ou de algum cômodo da sua casa, ou do seu veículo, ou quem sabe de uma roupa que pulou o botão, ou de uma calça que precisa ser ajustada na bainha. Quem sabe você tem algum livro com a capa ressecada e precisa restaurá-la. Também objetos de decoração da sua casa que eventualmente tenham quebrado ou passado por alguma deterioração. Autoridades do governo constantemente estão também promovendo restaurações em vias públicas, às vezes não no prazo que gostaríamos, mas o fato é que a gestão de uma cidade demanda esse cuidado também de preservação de um patrimônio, seja de rodovias, seja de prédios públicos, patrimônio econômico, patrimônio cultural e assim sucessivamente. Existem, muito mais do que antes, empresas especializadas em recuperação de fotos antigas, recuperação de casas, recuperação de objetos, de roupas, e que atuam com muita eficiência em restauração. Por exemplo, o imponente e conhecidíssimo, sendo uma das maravilhas do mundo moderno, o Cristo Redentor, lá de minha cidade natal, Rio de Janeiro, ele, no ano de 1990, foi totalmente restaurado, pois estava já sofrendo as intempéries da atmosfera, já deterioração da sua feitura. O dicionário Aurélio nos diz, meus irmãos, que restaurar significa recuperar. Restaurar significa consertar, reconstruir, renovar, dentre outros significados que ele nos apresenta. Hoje, focando nesse estudo a respeito de um encontro restaurador de Jesus, eu quero te convidar a imaginar e a pensar sobre a restauração promovida por Jesus na vida daquele paralítico, mas não somente dele, como também daqueles que se avizinhavam ali e testemunharam esse grande milagre lá na cidade de Cafarnaum. Ela foi operada não por uma empresa especializada. Essa restauração que mudou a sorte daquele paralítico não foi promovida por um governante, ou muito menos por uma pessoa preocupada com a manutenção de uma casa ou de um objeto, mas foi promovida e intentada pelo Supremo Restaurador de Israel, o nosso Senhor Jesus, que não restaurou nenhum objeto, mas a vida de um homem paralítico, como também nos muda diariamente no nosso viver. Esse encontro, meus irmãos, quando a gente olha para esse texto com atenção, ele vai nos apresentar o início do ministério de Jesus. Essa foi uma das primeiras curas e sinais promovidos pelo nosso Senhor. Você observa que no capítulo de número 5, ele começa relatando dos versos de 1 até o verso 11, a pesca maravilhosa, que também é registrada nos evangelhos de Mateus, no capítulo 4, também no evangelho de Marcos, capítulo 1, de 16 a 20. Depois, Jesus cura um leproso, e finalmente, nos versos 17 a 26, no texto que nós acompanhamos hoje, ele promove essa cura a esse homem em Cafarnaum, que era uma cidade que se localizava no litoral do Mar da Galileia. Essa região que era muito frequentada por Jesus e por seus discípulos, a região da Galileia. Por isso, muitas vezes era chamado ele de Galileu. Não por ter nascido lá, ele nasceu em Nazaré, né? Em Belém da Judéia, melhor dizendo. Mas cresceu parte da sua infância no Egito, tendo fugido do decreto de Herodes e voltando em Nazaré, não é? Nazaré dos gentios. E então ele convivia muito ali naquela vizinhança com essas cidades, Cafarnaum, Betsaida, cidades ali, Betânia, cidades que eram periféricas, cidade de gente simples, gente humilde, muitas vezes renegada pelas autoridades religiosas do seu tempo. Essa cidade ficava no litoral, uma cidade praiana, Cafarnaum, e era o porto militar romano.
Estrategicamente, Cafarnaum era uma cidade colocada no lugar certo para ali arrebanhar os soldados romanos para que tivessem fácil acesso fluvial através do mar da Galileia. Era o centro, Cafarnaum era o centro também de recolhimento de impostos de toda a região da Judéia, que era a província de domínio e opressão dos romanos. E também era onde se localizava uma das mais famosas coletorias de impostos, da onde também Jesus chama a Mateus, não é? O coletor de impostos, que vai então, dentre os seus discípulos, ser também comissionado para ser apóstolo. Foi em Cafarnaum, por incrível que pareça, você poderia pensar que foi em Jerusalém, ou que foi em Jericó, que era outra cidade, cidade dos sacerdotes, mas foi em Cafarnaum que Jesus promoveu a grande maioria dos seus milagres. Como a gente pode acompanhar precisamente no Evangelho de Lucas, que nós lemos nessa manhã. Por quê? Porque cada evangelho foi escrito com um propósito, na sua época, para os leitores a quem ele foi dirigido. Hoje, ele completa todo o Novo Testamento e para nós tem um sentido mais amplo, pela providência e inspiração divina. Mas no seu tempo foi como uma carta dirigida a um público-alvo. E o público-alvo de Lucas eram os gentios, porque Lucas não foi uma testemunha ocular de Jesus. Lucas, ele era um discípulo de Paulo. Provavelmente ele foi um dos que em Roma recebeu as cartas que Paulo encaminhou e também pôde visitar Paulo muitas vezes em suas prisões. Então, sendo por ele discipulado, ele registrou então tanto o Evangelho de Lucas, como também o livro de Atos dos Apóstolos. E ele tem um alvo, um objetivo, sendo ele um gentio, ele pretende mostrar para os gentios que o Senhor Jesus também salva esse povo. E por isso ele enfatiza em Cafarnaum que Jesus curou, que Jesus salvou, que Jesus purificou as pessoas pelas quais que se encontravam com ele. Mas ele enfatiza Cafarnaum para apresentar esse Cristo que é também Salvador não apenas dos judeus, como também dos gentios. E nela ele faz a maior parte dos seus milagres e promove grande parte dos seus sinais. A vida em Cafarnaum era muito pública, era uma vida efervescente de comércio, de relações, de compras, de venda, de negócios. Era uma cidade com múltiplas culturas e de manhã, geralmente, todas as casas tinham suas portas abertas. Era um costume, segundo comentários históricos de Craig Keenan, quando comenta o Novo Testamento, versículo por versículo, dando-nos detalhes históricos, ele diz isso com base nesse texto, nos apresentando que as casas em Cafarnaum tinham, como você pode de repente lembrar de uma casa do interior, não é? Onde você costuma passar férias, ou então na casa de alguém, com aquela porta aberta. Aí o vizinho passa e vê, vizinho, tudo bem? Era assim em Cafarnaum, era porta aberta, era aquela facilidade, era aquela coisa. E então, meus irmãos, nós observamos que por essa característica, qualquer pessoa podia entrar e sair lá em Cafarnaum, em uma dessas casas, com auxílio de 4 amigos. Este homem paralítico, que nós não temos conhecimento de qual era o seu nome, no registro dos evangelhos, ele então foi levado à presença de Jesus numa rede ou numa cama, como se fosse uma maca, e levado ali pelos seus amigos para ter um encontro restaurador com Jesus. Provavelmente, meus irmãos, aqueles 4 amigos desse jovem paralítico haviam ouvido falar da fama do grande rabi da Galileia, que vinha curando, anunciando o reino de Deus, pregando com a autoridade do Pai pelas ruas empoeiradas da Palestina, como nós vemos nos capítulos anteriores de Lucas. E essa fama que se espalhara já começava a chamar as multidões para se aproximarem também e desejarem encontrarem-se com Jesus. E quando eles chegaram nessa casa, onde Jesus estava ensinando, ela estava cheia, como acabei de dizer, uma multidão estava ali para ouvir as palavras do Mestre. Mas eles não desistiram diante desse obstáculo, vendo esse empecilho de se encontrarem, de levarem, melhor dizendo, seu amigo para encontrar a Jesus.
Eles pensaram, certamente estavam muito perto para voltarem atrás. E então, desenvolvem de maneira criativa uma alternativa, muito curiosa. E levam-no através do telhado. Se não tem como entrar pela porta, porque tem gente aí para perder de vista, então a gente vai entrar por cima. Não dá um jeito. Quando ele fala o eirado, não é? Pelo eirado, o colocaram, né? Afastando os ladrilhos, como lemos. Esse eirado, ele precisa ser lido como um telhado, uma laje da casa. Você sabe que não é como as nossas edificações brasileiras contemporâneas, naquele tempo, por não ser uma região chuvosa, eles não faziam esses tipos de telhados. Era a laje, não é? Feita de barro, com os suprimentos que eles tinham à disposição. Então iam fechando com madeirame e por cima, com uma espécie de proteção para essa estrutura, botavam apenas alguns ladrilhos sem massa e pedaços de palha para poder proteger do calor. Essa era a forma, é por isso que as casas naquele tempo pegavam fogo tão fácil. E assim no ano 70, quando houve a destruição de Jerusalém, ela foi consumida em chamas de maneira muito veloz. Mas então, diante dessa característica, tiveram essa ideia, e então através do telhado o desceram aquele jovem, aquele amigo deles, paralítico, para que se encontrasse com o mestre. E através de uma escada sobem, o levam até lá, e ele então pode ter esse encontro que muda a vida dele de uma vez por todas. Você pode pensar que a grande coisa que aconteceu na sua vida foi ele ter sido curado da sua paralisia. Sendo ele um paralítico, agora começou a andar pela ordem de Cristo dada a ele. Levanta-te, anda e vai para casa. Que isso foi a grande coisa que aconteceu com ele, não foi. E a gente vai ver aqui nessa manhã algumas lições práticas sobre esse encontro restaurador do jovem paralítico com Jesus. Em primeiro lugar, meus irmãos, vemos aqui no verso 20 que a restauração do encontro de Jesus, ela é promovida, ela é motivada pela fé em Jesus. Você pode ler comigo essa primeira frase? A restauração motivada pela fé. No verso 20, ele já começa dizendo, vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Jesus costumava se impressionar. É certo que ele sabia de todas as coisas, sendo ele 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Muitos crentes, não poucos, até hoje, têm uma visão errada a respeito da questão sentimental de Jesus e pensam que Jesus era uma pedra, que ele não sorria, que ele não se alegrava, e se fosse assim não teria frequentado festas, não teria ido a casamentos, não teria andado com seus amigos. Jesus era sociável. Esse é o convite que ele tem para nós também, um convite sociável. Ele não quer que você seja um adorador de pedra. Jesus não quer ídolos, ou não quer idolatria nossa. Jesus quer que sejamos seus amigos, que caminhemos com ele num relacionamento. E ele frequentemente, diante dessas questões, vivenciando a melhor humanidade que você possa ter conhecimento, sendo ele perfeito, ele também se impressionava com as coisas. E vendo aqueles amigos motivados a levarem o seu amigo ali em cima de uma maca, de uma cama, doente que estava, quem sabe desde a nascença, não nos diz no texto, estava então ali demonstrada a fé desses amigos e a sua motivação, e Jesus se impressiona quando ele presencia aquele ato diferente, esse ato especial dos amigos. Ele repara não só a fé do paralítico, que se submeteu a ser elevado como se fosse um material, uma coisa, num telhado, mas tudo isso com o seu coração certo de que aquele encontro tinha o condão, ou era possível de mudar toda a sua história. É por isso que ele não mede esforço, e com seus amigos, pode me subir aí, me içar, me guindar a esse telhado para que eu desça à presença daquele que pode salvar a minha vida.
Você já pode ter lido, quem sabe, meus irmãos, em uma frase motivacional, que a fé supera obstáculos. Que a fé, ela supera obstáculos na sua vida. E movido por ela, você obtém cura para a vida. Não apenas no corpo, mas também para a alma. Mas a Bíblia nos diz que a fé é a certeza das coisas que não se podem ver. É a firme esperança que está calcada, pautada em coisas invisíveis. Qual era a garantia que aqueles amigos, que aqueles jovens tinham, que iam ser atendidos da restauração da vida daquele homem em Cafarnaum? Nenhuma. Tinham ouvido histórias pelos corredores das ruas da Palestina, quem sabe um vizinho, um amigo, testemunhando a ele que viu Jesus operando sinais, e foram para aquele encontro motivados pela sua fé. É uma certeza muito forte e que estava na vida daqueles homens que se esforçaram para chegar tanto ao paralítico, para levá-lo e buscá-lo, como também depois o levar a Jesus. Mas, meus irmãos, é pela fé em Jesus que essa vida foi plenamente restaurada. Em Romanos 17 é dito que o justo viverá pela fé. Esse foi um dos grandes legados da reforma protestante do século XVI. Martinho Lutero, vendo uma igreja que baseava a sua obra, o seu ministério inteiramente nos méritos, inteiramente nas obras, inteiramente nas indulgências, inteiramente nas relíquias, nas coisas. E aí Lutero se depara com uma teologia sadia, proveniente da palavra, que enfatiza o que não se pode ver, o que não se pode tocar, o que não se pode comprar, que é a fé. Sola fide, disseram os reformadores em um dos seus 5 solas, somente a fé. Não tem papelzinho que você assine, compre e vai comprar um lugar no céu, não adianta. Certa vez me deparei com uma colega de trabalho que fez uma afirmação, quem sabe ela ingenuamente, não sabendo que eu era um cristão ali, estava ali com conhecimento de propriedade da Bíblia, ela me disse o seguinte: olha, Gabriel, eu não consigo frequentar os cultos da minha igreja e também não me envolvo em nenhum ministério, mas a minha alma, meu coração... Ela, por que seu coração estava tranquilo? Ela me disse o seguinte: não, eu estou tranquila porque todo mês eu mando meu dízimo através do Pix da igreja. Então, diante do Senhor, eu estou em paz. Mas eu não me contive. Naquela mesma hora eu falei: minha amiga, você pensa que pode comprar o favor de Deus? E deixei essa pergunta e ela ficou reflexiva. Alguns dias depois me procurou e disse que orando ao Senhor, ela sentiu no seu coração de mudar. Então, além de contribuir com fidelidade, começou a se envolver no reino, a se envolver com as pessoas da sua igreja, a conhecer gente, a adorar o Senhor em público. E mudou a sua vida, graças a Deus por isso. Mas ainda há entre nós muitos que se pode comprar o favor de Deus, mas é a fé que motiva ou que justifica a transformação, a restauração verdadeira em nossas vidas, meus irmãos. É interessante notar que Jesus disse que os pecados daquele homem estavam perdoados. E isso partiu da notabilização da sua fé. Veja o versículo: Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados, mas depois de ter visto a sua fé. Observe que o que nos salva não é a fé, é a graça de Cristo. A sua fé não motivou a salvação, a sua fé foi um instrumento usado pelo próprio Deus, pois a fé é um dom de Deus, como está lá em Efésios 2:10, para que aquele homem fosse perdoado. É a primeira bênção, é a mais importante que ele recebe. Ele ainda estava paralítico, mas foi perdoado em seus pecados. Nos tempos de Jesus, meus irmãos, é importante que você, antes da gente passar para esse ponto, que você perceba que nos tempos de Jesus, os judeus do seu tempo, eles tinham a compreensão que uma doença, uma deficiência física era produto de maldições familiares, hereditárias, que isso era a maldição
em face do seu pecado, que por aquela pessoa estar em pecado, ela estava enfrentando essa doença. Não diferente de algumas igrejas dos dias atuais. Mas o que Jesus faz aqui? Ele começa perdoando pecado, para mostrar para os escribas e fariseus que são no verso de número 17, quando ele diz: e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Eles estavam ali para pegar Jesus em um erro, para perseguir nas palavras o discurso de Jesus. E aí Jesus acaba com a conversa deles, dizendo: olha, estão perdoados os seus pecados. Para começo de conversa, porque a tua doença não é fruto desse tipo de compreensão. É por isso que Jesus perdoa em primeiro lugar os seus pecados. Manifestações especiais do poder divino, meus irmãos, elas são genuínas na vida daquele que o Senhor quer curar, que o Senhor quer mudar, que o Senhor quer restaurar. Que a primeira coisa primordial e mais importante que ele faz aqui é perdoar os seus pecados. Não nos importa, meus irmãos, sermos muitas vezes curados dos nossos dilemas físicos e daquilo que nos impede na parte do corpo a desfrutar da plenitude da saúde. Se Deus quiser, Ele fará. Mas o mais importante é essa restauração da alma que é promovida por esse encontro restaurador com Jesus e é motivada pela fé. Em segundo lugar, meus irmãos, mas antes, uma frase separada aqui para entendermos aqui. Pode passar, por favor? Pronto. Essa frase aqui de Márcia Delfina, ela nos diz o seguinte: fé é pisar o pé no vazio, tendo a certeza que Deus já colocou o chão. É coisa invisível, é confiança incondicional de que Deus tem preparado e pavimentado o nosso caminho. Achei muito bonita essa frase e diz respeito a esse primeiro ponto. Em segundo lugar, meus irmãos, a restauração, nesse encontro, ela também é mostrada como possibilitada pela cooperação humana. No verso 18 é dito o quê? No verso 18: vieram então uns homens, leia comigo, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo. Veja que aqui, eu não estou dizendo aqui para você que Deus salva com a ajuda do ser humano. Lógico, diferente do que nós, enquanto reformados, cremos. Nós somos monergistas. Por que monergistas? Eu explico. Nós cremos que a ação salvadora de Jesus, ela é possibilitada única e exclusivamente pelos atos de Deus. Ele não conta com a cooperação humana para nos salvar, mas a sua obra conta com a cooperação nossa. Não fosse assim, não teria nos chamado para integrar o seu reino e para sermos embaixadores de Cristo na terra. Mas você não faz isso para ser salvo. Você faz isso porque foi salvo. É diferente. Então ele salva a nós sozinho, porque se a gente colocasse qualquer mão para ajudar, a gente ia atrapalhar. Porque nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. A cooperação aqui dessa restauração é a mensagem do Evangelho que nós somos detentores e com o nosso ministério, dado por Ele, levamos às outras pessoas. É por isso que essa restauração das vidas, ela é possibilitada pela cooperação humana também. Está claro, meus irmãos, nesse texto, que foi com a ajuda dos seus amigos que aquele paralítico teve condições de se encontrar com o mestre. Entrando ali enfermo e saindo de lá com o leito debaixo dos braços, pulando, andando, subindo escada, tendo uma vida devolvida a ele. Tudo isso comprova as pessoas com que você se relaciona, elas precisam ser alvo do teu olhar cooperador, da tua ajuda. Deus sempre deseja fazer maravilhas no meio dos seus filhos. Isso é verdadeiro, meus irmãos, mas muitas vezes, não sempre, muitas vezes Ele conta com a cooperação de homens. Eu me lembro de Saulo, depois de ter perdido a visão no encontro que teve
com o Cristo glorificado no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, e de lá ele é levado para Damasco, e Deus, em visão, fala a Ananias, para que fosse até a casa onde Saulo se encontrava, para impor sobre ele as mãos, e fazê-lo recobrar a visão, e ali o batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali, daquele momento em diante, Saulo foi transformado, e também teve na sua vida um encontro com Jesus. Deus podia restaurar a visão de Saulo sem usar Ananias? Sim ou não? Sim ou não? Lógico que sim. Mas Ele quer usar os seus servos. Tem um cântico que nós cantamos aqui na igreja que diz: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sabe quem é um grande beneficiário da cooperação? Quem coopera. É você que está sendo usado, porque a tua vida está servindo de canal das bênçãos do Senhor. Imagine que dádiva, meu irmão, imagine que dádiva, minha irmã, a sua vida ser um instrumento de graça, a sua vida ser um canal de bênçãos na vida de outra pessoa, e essa bênção não é tua, é de Deus, e você está apenas sendo um instrumento nas suas mãos. Não há coisa melhor na vida, não há coisa mais, não há nada que seja tão recompensador do que sermos usados pelo Senhor na sua obra. Eu me sinto privilegiado, queridos, porque enquanto ministro do Evangelho, o Senhor me legou um chamado que é pesado, que é desgastante, que é cansativo, que tem uma grande responsabilidade, mas nada disso se compara com a coisa boa. Não chega muito longe no ministério quem só olha para a parte difícil. É preciso que no ministério, é preciso que no serviço cristão, isso não se enquadra só a mim, mas também a você, que nós olhemos a parte melhor, o copo meio cheio, sabe? Ver a dádiva. Por que o Senhor me escolheu dentre tantos? Por que o Senhor tem com sua tamanha graça abençoado a minha vida? É um amor que não tem fim. É isso que tem que nos motivar, não o peso, os espinhos do caminho com Cristo. Essa cooperação, queridos, ela promove restauração. Em alguns lugares que se chamam igrejas, mas não são, curas têm sido promovidas a título financeiro. Pessoas são pagas para fazer representações de curas falsas. É duro ter isso, mas é uma mancha para o Evangelho de Cristo. Pessoas levantando de cadeiras quando nunca foram paralíticas, endemoniados, fingindo, entrevistas com possuídos, coisas fantásticas que nós ficamos sem acreditar, com tamanha descrença e desprezo que líderes têm para com a genuína pregação da palavra de Deus. E muitos enganados com as representações teatralizadas da fé e que não representam o verdadeiro mover do Espírito Santo de Deus. Não é no culto, queridos, que eu vou chamar alguém aqui na frente, vou impor as mãos, essa pessoa vai ser curada. O dia que eu fizer isso, eu estou enganando você. Deus vai lá no quarto de oração, Deus vai lá no secreto do encontro do seu servo, e se Ele quiser, Ele vai lá e cura mesmo, porque o Deus lá que fez o mar vermelho se dividir em dois, que nem um muro, e fez o seu povo passar de pés secos. O Deus que no canto, no toque das trombetas, fez a muralha de Jericó ruir. O Deus que investiu de poder seu servo Davi para ganhar batalhas, para destruir gigantes. O mesmo Deus que protegeu seu povo no passado, é o mesmo Deus de hoje, que ainda faz milagres, mas não dessa forma comercializada da fé que nós vemos em muitas igrejas nos dias atuais. Os sinais de Deus estão aí.
Acontece que nem todos querem ser cooperadores dessa obra. Até mesmo produtos são comercializados para curar. O lenço, o paletó, a água do Jordão, a água abençoada em cima da TV, essas coisas que apequenam a nossa fé, que apequenam a caminhada verdadeira ao lado do Senhor. O que o homem precisa fazer, queridos, o que você, enquanto servo de Deus, precisa fazer para experimentar a verdadeira comunhão com o Senhor, é levar as pessoas necessitadas à presença de Jesus. Você não cura ninguém, você não restaura ninguém, mas você conhece quem faz isso. Os amigos daquele jovem tomam a ele e o levam à presença de quem tem o poder para fazer. E levam ele até Jesus, pela fé, como vimos no ponto anterior, mas cooperando para que o poder de Deus fosse ali sim manifestado, e não o poder dos homens. Eu tenho certeza, e isso nos fica muito claro, meus irmãos, no verso 26, quando é dito: todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Ninguém estava louvando os 4 amigos. E é isso que você tem que ter em vista. Você é um cooperador, você não é o operador do poder. O teu chamado graça na vida das pessoas e levá-los ao encontro do poder para restaurar a nossa sorte. Como Filipe faz com Natanael e diz: vinde e vede, venha conhecer o Messias. E vai então e o leva à presença de Deus. É triste, meus irmãos, observar que a cooperação financeira que muitos estão oferecendo em determinados eventos religiosos, na verdade, só privilegiam moveres de emocionalismo barato, sem verdade, sem consciência de conversão. Igrejas lotadas de gente vazia de Deus. Esse tipo de cooperação paga tem servido para um verdadeiro desserviço, um escândalo para o evangelho na sociedade. É por isso que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 9, ele diz: porque de Deus somos cooperadores. Martinho Lutero, na sociedade do tempo, ele nos diz: Deus não precisa das suas obras, mas o seu vizinho precisa. Nós somos cooperadores. E essa restauração, meus irmãos, que o seu vizinho precisa, que a sua esposa, o seu esposo, se não é crente, seus filhos, seus colegas de trabalho, essa restauração que eles precisam, contam com a sua cooperação. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, nós vemos ainda que a restauração é comprovada pelos resultados. Comprovação, ou a restauração, melhor dizendo, de Cristo em nossas vidas, ela é acompanhada de resultados visíveis. Isso é um fato. Não dá para dizer que você foi restaurado, que você foi mudado. Assim como um item de porcelana que é quebrado, quando ele é restaurado, você tem que ver diferença. Se ele voltar quebrado, não adiantou nada. É verdade ou mentira? É verdade. Se não foi gasto em vão, ele tem que voltar pelo menos melhor do que estava antes. Talvez não volte perfeito. Eu me lembro, o antigo carro que eu tinha, sofremos um acidente, pequeno acidente, um arranhão na estrada, e aí levei para o mecânico, o lanterneiro, uma arrumada, uma guaribada. E aí ele já me disse: olha, meu patrão, nunca mais vai voltar a ser o mesmo, mas vai ficar melhor do que estava. Falei: bom, vamos à obra. Martelinho de ouro, lixou, emassou, pintou. Realmente, se olhar de longe, você fala assim: tá como estava antes, mas se chegar perto, você vê que foi feita uma modificação na pintura do carro. Meus irmãos, tem muito crente hoje pensando que a salvação é uma coisa assim, abstrata. Não tem produto, não tem resultado.
na vida das pessoas. Eu fui salvo por Jesus. Então, mas por que você ainda está sonegando impostos? Por que você ainda é um péssimo profissional no seu local de trabalho? Por que você ainda mente? Por que você ainda vive desprezando o compromisso na obra de Deus? Não, porque Deus salvou só o meu espírito, né? Eu não fui transformado nessa parte. É porque não foi transformado em nada, na verdade. É alguém que falsamente tem se iludido com a compreensão de que está no reino de Deus, mas não está. Está do lado de fora. Porque a restauração é comprovada pelos resultados. No verso 20, ele foi perdoado. Perdoados foram os teus pecados. Restauração espiritual. É a primeira. Jesus mostra aí a restauração que só ele podia efetuar, perdoar pecados. Os fariseus até se arrazoavam entre si, dizendo: mas quem é este aí que fala com blasfêmias? Só Deus pode perdoar. Mas ele era Deus. Só eles que não tinham entendido ainda. Ele era o próprio Deus. Um com o Pai, um com o Espírito, uma só substância. O Verbo que se fez carne. Era o Senhor, que estava ali habitando no meio do seu povo. O Messias de Israel, libertador da opressão do pecado, do inferno e da morte, que veio para trazer a ele, aquele homem e também aos seus escolhidos, uma restauração definitiva, que é espiritual, o perdão dos pecados. É por isso, queridos, que eu enfatizo novamente, a salvação que Ele nos dá é para sempre. Você não pode perdê-la, porque não foi você que conquistou, e o perdão dele não vale só uma semana, até você cometer um pecado. Se Ele te salvou, você vai perseverar até o fim. Você vai pecar sim, mas vai se arrepender, e Ele vai te lavar e te remir de todo o teu mal, de toda a sujeira que o pecado possa estar encrostando em você, porque o sangue dele não tem limites para te limpar, para te selar e para te tornar puro e santo perante o Pai. Ele restaura espiritualmente os seus. Ele veio buscar e salvar o perdido. É a ênfase do Evangelho de Lucas. Mas só Ele pode dar essa vida espiritual. Essa restauração não poderia ser ofertada por ninguém mais que não pelo próprio Cristo. E daí para frente, esse restaurado teve como resultado na sua vida louvor e glória ao nome de Deus. Foi o que ele começou a fazer, glorificar o nome de Deus. Como lemos no versículo. Não foi só restaurado espiritualmente, foi curado também. Isto é, foi restaurado fisicamente. Essa é a restauração física. E nós cremos, meus irmãos, piamente. Isso é uma inferência lógica, que todo doente deseja ser curado. Às vezes Jesus era até taxado de redundante. Quando no caminho de Jericó, aqui nesse mesmo evangelho de Lucas, ele encontra lá com o cego Bartimeu, mendigando ali nas ruas, e ele diz a ele: o que queres que eu te faça? Ora, o que é um cego? Enxergar, ele quer ver. Ele diz que eu veja, mestre. Então assim, faça como quiseste. Reconhecendo, diz: vai, perdoados estão os teus pecados, a tua fé te salvou. A restauração física é o maior desejo de quem está enfermo, de quem está doente. E essa cura, meus irmãos, não foi encenada, como é em alguns púlpitos de umas pretensas igrejas nos dias contemporâneos. Porque aquele homem se levantou à vista de todos e andou perfeitamente, deixando o seu leito. Ele não dependeu de prazo, ele não precisou levar uma peça de roupa da sua família, ele não precisou fazer mandinga, ele não precisou fazer jejum de Daniel, ele não precisou ficar não sei quantos dias em abstinência disso e daquilo. Jesus foi e o curou. Imediatamente. E principalmente, o detentor de todo o poder para curar, aquele que tinha toda a possibilidade e o curou, sendo o Cristo, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas e sem quem nada do que foi feito viria à existência, como está lá no livro de Colossenses, a carta aos Colossenses. Esse que tinha toda a autoridade, o cura e não cobra um único centavo para aquele homem. Porque a cura dele é
objetivada pela graça do Senhor. Mas, muitas vezes, Ele não vai curar. Isso é um desejo dEle. E nós temos que louvá-lo quando Ele cura. E também louvá-lo quando Ele diz não. Porque Ele tem propósito nas nossas vidas. Charles Haddon Spurgeon, grande pregador do século XIX, ali na Catedral Metropolitana de Londres, ele findou a sua vida, sendo um grande ministro do Evangelho que foi, findou a sua vida de maneira lamentável, em uma ilha, exilado praticamente, com forte depressão. Eu tenho certeza que várias vezes orou ao Senhor pedindo que o tirasse dessa situação. E Deus disse, não. Quando Paulo, um dos grandes homens, pediu ao Senhor, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, Senhor, tira, afasta de mim esse espírito, mensageiro de Satanás que me esbofeteia. E ele diz, Paulo, a minha graça te basta. Que entendamos, queridos, que a cura pertence a Ele. Essa cura física. Mas naquele caso específico, ela foi um resultado desse encontro restaurador. E também no verso 25. Ele também tem uma cura social. Uma restauração social. Ele vai para casa. No verso 25, veja comigo o que é dito. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Essa, meus irmãos, também era uma preocupação de Jesus numa sociedade que discriminava profundamente aqueles detentores de deficiências físicas, leprosos, doentes, pessoas que eram renegadas pela sociedade, eram um peso para as pessoas. Tinha esses 4 amigos, só sabe Deus como. Porque era muito difícil mesmo você ter alguém para ajudar naqueles dias. Era muito comum, próximos, como nós vemos no exemplo do tanque de Betesda, quando aqueles andrajosos homens mendigando, com doenças, com deficiências, eram ali abandonados para ali ficarem. E até certo tempo atrás, no mesmo nosso contexto pessoal, social, nós tínhamos as instituições manicomiais. Pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência eram abandonadas ali para morrerem. Eu trabalhei alguns anos na promotoria de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, na cidade de Marituba. E ali testemunhamos vários e vários episódios, onde familiares chegavam para pedir uma providência do Ministério Público, para idosos que estavam com muito trabalho para a família, queriam deixar ele em algum asilo. Ou então, para algum doente psicológico ou com transtornos psiquiátricos mentais, para que fosse internado. Tinha um pai de uma moça que sempre nos procurava lá dizendo, doutor, minha filha não aguento mais. Eu vou na clínica, ela é medicada e volta para casa. Eu falei, porque é o que a lei diz. Ela tem que ser tratada em casa com a família, por médicos que não a conhecem. Obviamente que tem que ser dispensado o medicamento para que ela viva de maneira digna. Mas você não pode pensar que vai abandoná-la lá, até porque a doença dela é irreversível. E aí, vai ficar para sempre? Internada? É triste, meus irmãos, vermos que ainda se perpetuam nos nossos tempos pensamentos como os tempos de Jesus. Mas Jesus vai também além, restaura a convivência social daquele homem. Ele agora, podendo andar, volta para casa. Não estou dizendo aqui, até porque o texto não me autoriza a dizer isso, que ele morava na rua. Mas não convivia. Você conhece alguém que tem na sua família alguém com uma deficiência severa? Você sabe das dificuldades que essa pessoa enfrenta. Essa pessoa que tem a deficiência, muito mais, não podendo ir para os aniversários, para os almoços, para viagens, para os locais onde a convivência social daquela família se desperta e aflora. E agora esse homem está liberto disso, pela restauração promovida pelo encontro que teve com Jesus. Ele foi restaurado, ele foi integrado novamente
a uma sociedade. Os leprosos também sofriam dessa rejeição, eram considerados não apenas imundos do ponto de vista físico da doença que ostentavam, da lepra, que hoje nós conhecemos como hanseníase, mas eram também considerados imundos do ponto de vista religioso dos judeus, e por isso eram totalmente discriminados, alijados da sociedade. Contudo, meus irmãos, após a purificação que só Jesus tinha o poder de ofertar, essas pessoas têm novamente comunhão, no sentido comunitário, de pertencerem novamente à sociedade. Portanto, meus irmãos, esse encontro foi restaurador, porque Jesus promove uma restauração acompanhada de resultados para a vida daquele homem, para a vida também de todos os que estavam ali testemunhando esse grande milagre. Também Lutero vai nos dizer: olhei para mim e vi que era impossível me salvar. Olhei para Jesus e vi que era impossível me perder. Porque a restauração que Ele promove em nossas vidas, ela é definitiva, ela é poderosa. E nesse encontro, nós vemos uma restauração que foi promovida através da fé. Nós vemos uma restauração que ela é operacionalizada ou instrumentalizada pela cooperação de gente. E finalmente, com efeitos, resultados que puderam ser vistos e testemunhados com muita clareza. Que muitos de nós que ainda não tiveram, possam ter encontros como este. E que aqueles que já tiveram, possam ter em sua mente vívida a lembrança desse maravilhoso encontro de restauração que um dia tiveram com o Senhor Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Graças a Deus. Queridos, é chegado o momento de nós celebrarmos a mesa do Senhor, nesta manhã de ceia, nessa manhã de comunhão.